Por que você não fala inglês ainda? O que precisa acontecer para você começar a falar inglês nessa vida, nessa encarnação ainda, minha gente? O que acontece nessa vida, nesse corpo que te pertence, que você ainda não fala inglês? O que tá acontecendo? Me conta. Olha só, antes da gente começar o assunto em si, eu dei uma pesquisada básica, obviamente, como eu sempre faço. E olha só, gente, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, certo? 3% apenas das pessoas falam inglês fluentemente. Só 3% das pessoas no nosso país têm domínio do idioma do inglês. E aí, gente, o que faz? Porque se for pensar, pô, é uma porcentagem super baixa para a gente comparar com a população que o país todo tem. Que benefício, então, a gente tem de saber falar inglês? Poxa, você faz parte de uma minoria, você faz parte de um grupo seletíssimo, você tem uma capacidade super importante que muita gente não tem. Então, se você ainda não se convenceu por que o inglês é tão importante, eu recomendo que você assista um vídeo meu que chama Inglês como Transformação Pessoal, Ferramenta de Transformação Pessoal, que lá eu falo bastante sobre por que o inglês é importante, o que isso faz na sua vida. Então, hoje não é o assunto, hoje o assunto é por que você não fala inglês ainda? O que será que está acontecendo aí que você não fala inglês? Quem está participando, quem entrou aí no bate-papo, quem quiser colocar ali embaixo por que você não fala inglês ainda, hoje durante o dia, como eu coloquei um post ali aqui no Instagram sobre por que isso, né, por que as pessoas não falam inglês, eu recebi algumas respostas e, gente, é quase sempre a mesma história. Aqui, a pessoa que vos fala é professora de inglês há 20 anos. Sim, gente, com essa cara de mocinha, super novinha. Eu já dou aula de inglês há 20 anos na minha vida. Na verdade, até mais. Eu digo 20 anos de carteira assinada, de começar ali profissionalmente, mas na verdade eu comecei a dar aula de inglês com 14 para 15 anos para minha irmã e uma amiguinha dela, né? Então já tem mais tempo de história aí. Mas enfim, nesses 20 anos eu vejo a história se repetir. Eu vejo as pessoas entrarem nos mesmos círculos, né? E assim, e não sai daquilo. Fica naquilo ali, não aprende, não se desenvolve e as desculpas são sempre as mesmas. Os motivos que as pessoas dizem que elas não falam inglês são sempre os mesmos. Então, tá aí mais uma explicação por que eu comecei, por que o coaching que eu faço é tão legal junto com a experiência de dar aula de inglês, por que isso se embate tanto, assim, se complementa, né? Porque, poxa, as pessoas têm muitos sabotadores, muitas coisas que complicam a própria vida para elas aprenderem a falar inglês. A primeira coisa que impede muito, e quem quiser compartilhar aí pode colocar mais, mas pensa bem aí, eu acho que vocês vão concordar comigo. Por que você não fala inglês? Pensa bem, você vai lá, começa a fazer seu curso. Primeiro você não investiga que curso que é, qual é a metodologia, se essa metodologia se encaixa com o que você precisa, né? Eu preciso falar. E no curso que eu me inscrevi tem super pouca conversação. Então, né, gente, não faz muito sentido. Então, o primeiro passo é de você ver como é essa metodologia, como é o curso que você vai fazer, se você precisa falar. Gente, vamos pensar uma coisa que é bem óbvia. Se você tem o objetivo de usar o inglês falado, principalmente, óbvio que a gente aprende todas as habilidades, mas o meu objetivo, por exemplo, é falar. Eu preciso falar em inglês bastante. O que você vai ter que ter na sua aula desde o primeiro dia? Preciso dar nem muito tempo para responder, né? Então você tem que falar. Ah, mas aí como é que eu começo a falar desde o primeiro dia? Desde o primeiro dia você vai aprender a falar hello, você vai aprender a falar good morning. Não interessa o que você vai falar, você vai começar a falar em inglês. Então assim, sabe quando eu acho engraçado porque tem muita escola, muito método que fala, fala inglês a partir já no primeiro dia. Gente, se você começa uma aula de inglês particular ou num curso que você não fala desde o primeiro dia, cancela. A não ser que você tenha feito um curso de inglês instrumental para leitura, alguma coisa desse tipo. Mas, poxa, você tem que começar a falar desde o primeiro dia. Por quê?
Ah, mas eu tenho, vou falar só isso, essas coisinhas bobas. Sim, são essas coisinhas bobas mesmo que você tem que falar. Por quê? Porque a tua boca, os teus ossos, os teus músculos, toda a sua articulação, as suas cordas vocais, a tua respiração, os teus ouvidos, eles ainda não estão acostumados com o inglês. Então, o que você tem que fazer na sua aula? Ah, a primeira aula do Básico 1 é chato? Não, não é chato não, é super legal, porque é super simples, aí você tem que aproveitar quando a coisa é simples. Então, olha lá, primeira aula você vai aprender a falar oi, tudo bem, como é que você tá? Então, para que você precisa falar? Quando chega o professor e ele começa a falar e começa a pedir que você repita, que você faça as suas frases, que você vá se jogando no idioma, é porque você precisa acostumar a sua boca, o seu corpo a falar inglês. Por isso que não interessa se você está falando só hello ou se você está fazendo uma apresentação gigantesca, oral, você tem que falar. Você vai começar a se ouvir naquele idioma, né? Tem sons que tem no inglês que não tem no português. Então você tem que se colocar na prática. Então a primeira coisa, gente, assim, pode rir o tanto que vocês quiserem. Para aprender a falar inglês, a gente tem que falar. Sem vergonha, sem medo, sem inibição, sem falta de confiança. Você tá num curso para quê, Jesus amado? Para falar. Vai lá e fala. Tem gente que chega na aula e fica quieta a aula inteira. Como, meu Deus, que essa pessoa vai aprender a falar? E chega lá no fim, ai gente, porque eu estudei tanto tempo e não sei o que lá, eu não falo. Sim, quando você tá lá no momento que é pra você falar, que tem um professor que vai te ouvir, que vai te ajudar com a pronúncia, que vai te ajudar a fazer a ligação dos sons, que vai te ensinar a estrutura, você fica mudo. Porque você fala, ah não, mas eu quero ouvir primeiro pra ver como é que faz. Primeiro que a pessoa já acha que ela sabe melhor que a escola, o curso, o professor, todo mundo, né? Tipo, então pra que você tá pagando alguém, né? Se você já sabe. Então pensa bem, você chega lá na aula, cara, seja o cara mais papagaio do mundo. Fala tudo, o professor falou, repete, repete de novo, fica repetindo pra você mesmo. Muitas vezes eu vejo na aula assim, chega lá na aula, a gente vai e corrige uma pronúncia de uma pessoa ou uma frase que a pessoa não fez certo, né? Por exemplo, a pessoa falou, sei lá, uma pronúncia do verbo errado no passado. Aí você vai lá e fala pra pessoa, fulano, I went to the mall, não é I go to the mall yesterday. Aí a pessoa fala, Meu, não é pra você falar, eu entendi, eu sei que você entendeu, mas repete, fala de novo. Por quê? Porque você precisa se ouvir, seu cérebro, seu corpo, a sua boca precisa começar a falar esse idioma. Então a primeira coisa que você tem que fazer para aprender a falar inglês é falar inglês. Certo, gente? Então, assim, mais pra frente, ou até nos comentários, eu posso colocar ali assim, mas eu não tô fazendo nenhum curso. Tem muito aplicativo, muita ferramenta, muita coisa gratuita que você pode fazer pra praticar a sua fala. Tá? Já falei disso também, que às vezes não é tão legal você fazer sozinho, porque você não vai ter aquele ouvido crítico que um professor tem, mas dá, beleza? Então, assim, nada é impossível nesta vida, certo? Vamos achar um jeito. O legal, como eu sempre falo, de você ter um professor para te ajudar é que o cara tá lá para isso, entendeu? Ele já sabe provavelmente os erros que vão vir, ele já tá com o ouvido treinado para aquilo. Então, fale, não tenha vergonha de falar. Por quê? Porque você tá na aula, o lugar de errar é na aula. Cara, sabe, o lugar de fazer os erros é ali, para que você, quando você tiver que usar o teu inglês, aí você não erre lá fora. O lugar de errar é na aula mesmo. Outra coisa que eu percebo muito quando as pessoas estão fazendo aula, da gente começa a falar, elas estão tão ansiosas, tão nervosas, porque vai chegar a vez delas de fazer a pergunta, vai chegar a vez dela que alguém vai perguntar, ela vai ter que responder. Ela tá tão tensa com tudo isso que ela nem ouve o que você perguntou, ela nem ouve o que a pessoa falou. Então, para você se comunicar oralmente, você precisa ouvir o que a pessoa te perguntou, ouvir o assunto que está sendo discutido, para você poder falar, certo, gente? Eu lembro uma vez que eu estava viajando, acho que da Itália para Suíça, alguma coisa dessas, assim, não sei, lufas de italiano, muito menos para a região que eu ia da Suíça era alemão. A pessoa sabe inglês e não sabe mais nada. Né? Eu falei, não, então eu vou decorar em italiano como é que se fala, o número do trem que eu vou pegar, o horário que eu vou pegar, a plataforma, tarana, beleza. Fiquei lá memorizando bonitinho, eu sabia falar certinho o que eu precisava. O que eu não estava pronta? Para ouvir.
Eu não estava pronta para ouvir o anúncio do trem chegou, o trem tal, tá na plataforma tal, não sei o que lá, você tem que ir. Eu não conseguia, eu falei, gente, a hora que eu cheguei na estação, que eu me toquei, que eu falei, cara, eu não treinei a ouvir esse negócio. Então eu fiquei desesperada, comecei a olhar tudo quanto é placa que tinha para não me perder, para não perder o trem, realmente não perdi, deu tudo certo. Mas foi assim, a lição mais perfeita de que para você falar, você tem que ouvir também. Então, muitas vezes acontece da gente fazer uma pergunta para a pessoa, aí ela nem prestou atenção no que você falou, porque ela tá lá tensa, pensando no que ela vai falar, no que ela vai falar, que regra que é, que gramática, que não sei o quê, e ela não ouve o que você perguntou. Então, você tem que também ter os seus ouvidos abertos e assim, calma, ouve o que a pessoa te perguntou. Se tá numa situação de sala de aula, não tem por que você responder rápido. Se você consegue, legal. Se já é difícil, ouve a pessoa primeiro, pede para a pessoa repetir se for necessário, e daí você fala. Entendeu? Abaixa, assim, a ansiedade, o nervosismo de chegar na tua vez de falar. Sabe? Vai ouvindo as outras pessoas. Se você está numa situação de sala de aula, vai ouvindo as outras pessoas, como elas estão respondendo aquela estrutura. Sabe, aquela pergunta. Se a pergunta é tipo, o que você fez no fim de semana? O que fulano falou? O que fulano falou? Sabe, tenha um ouvido crítico para a hora que chegar a sua vez, você fala, nossa, todo mundo falou isso, eu vou pegar todas essas informações e vou fazer a minha frase. E uma coisa que professor que é ligado, assim, que tem os shenanigans de aula bem, a gente sempre, quando é uma pergunta nova, uma estrutura nova, alguma coisa, a gente nunca vai no aluno que tem mais dificuldade primeiro, certo? Inteligência emocional, conhecimento social, aquele conhecimento básico que um professor bom tem que ter, certo? Então eu não vou começar de cara com a pessoa que mais tem dificuldade na minha turma, eu vou começar com quem tem mais facilidade, para dar a chance pro fulano que foi lá o último e penúltimo, ouvir bastante para chegar na vez dele e falar, é isso que eu tenho que fazer. Entendeu? Entendeu, gente? Tudo tem um porquê ali. Então tá, primeira coisa de você não conseguir falar é de você não se colocar pra praticar, não esperar, assim, não dá pra esperar ficar bom. Mas eu vou esperar mais pra frente quando eu tiver mais espertinho, quando eu souber mais palavra, quando eu souber mais vocabulário, eu começo a falar. Não. Começa a falar desde o primeiro dia, desde hoje eu tô aprendendo as letras do alfabeto. Fala as letras do alfabeto, eu tô aprendendo as cores, não interessa. Fala as cores em inglês e fala um monte. Bota aquela palavra em tudo contexto que você consegue. Faz um monte de frase com aquilo. Luciene, obrigada mesmo, que bom que te ajuda, fico muito feliz. Então assim, pega, não interessa o que você tá, quando você tá aprendendo número, mas o número é uma coisa tão fácil, eu já ouvi, já entendi, não, já entendeu, beleza, eu sei que você entendeu, mas agora fala, pratica falar certo, sabe, 6, 7, 8, 10, então fala o número do teu endereço, fala o número do seu telefone, fala o número da placa do seu carro, fala todas as situações que você lembra que você vai poder usar um número. Quantos anos você tem, quantos anos tem teus filhos, quantos anos tem, sei lá, vai usando o número nas situações que você pode falar. Mentalmente eu mando bem no inglês. Mentalmente, Gabi, altas conversas, né? Mas descobri que tenho gagueira na hora de falar. Fico gaga, o coração parece que vai pro lado do peito, a temperatura sobe. É exatamente isso, Gabi. Essa cobrança que a gente tem consigo mesmo de ser perfeito, de falar tudo certo, de não errar. E o medo das pessoas julgarem a gente. Sabe? Então, pra isso que você tá falando, Gabi, assim, tá todo mundo numa situação de aula, de curso, tá todo mundo igual, tá todo mundo no mesmo barco. Né? Assim, eu entendo um pouco mais essa tua palpitação quando você tá assim, numa situação de trabalho, que você tá sendo avaliada, né? Que tem um pouco mais de outras coisas em jogo, né? E principalmente se a pessoa te botou lá pra falar inglês para o teu chefe ou a tua empresa, ou você mesmo, você acredita que você pode. Então, tem daí outras coisas que a gente precisa, sabe, angariar pra colocar a nervosismo de lado. Mas numa sala de aula, cara, tá todo mundo ali para fazer os erros. Então, numa aula particular, com amigos, assim, cara, falei errado, alguém me corrige, eu falo de novo, vou lá e me corrijo mais uma vez, né? Vamos nessa, tá? A outra coisa que a gente precisa prestar atenção para conseguir falar bem é prestar atenção para ouvir, pra gente não responder o que a pessoa não perguntou, sabe? Pra não ficar tão tenso que a gente tá lá, não sei o que, e daí não presta atenção no que a pessoa falou, e daí não rola a conversação. Né? Outro motivo porque você não está falando inglês ainda, olha só, a pessoa anotou várias coisas, gente, olha que lindo. Você não se esforça. Você desiste
Porque, ai, gente, foi muito chato, muito traumático, ai, muito difícil pra mim, vou largar. Aí você, ó, escapa, né? Sai do campo de batalha. Gente, se você já é adulto, você já tá correndo atrás do prejuízo, certo? Você já tá tentando, né, fazer ali pro tempo que você já perdeu, que você não conseguiu antes. Quanto mais você procrastinar, quanto mais você jogar isso pra frente, quanto mais você fugir do negócio, pior vai ser, certo? Então você precisa, é difícil, beleza, muda a palavra, é desafiador, né? É um mico, que mico massa, a gente se mata de rir na aula de inglês, eu e fulano, a gente sempre fala, não sei o quê, sabe? Se diverte com seus próprios erros, mas se esforce. Então, por que não tá rolando aprender? Porque você não pegou a palavra que você tá, o vocabulário que você tá estudando naquele momento. Então, assim, você tem que falar aquela palavra 1000 vezes, repetir aquela palavra 1000 vezes. Se você já tá, assim, um pouco mais à frente, no básico, no intermediário, você já tem um conhecimento de uma estrutura, põe aquela palavra em outros contextos, vai falando, vai escrevendo muitas vezes, muitas vezes. Sabe? Ouve o áudio que vem no teu livro, no teu material, ou coisa que você está trabalhando online, 50 vezes, se preciso, sabe? Pega aquilo ali, então eu vou, eu tô errando essa frase, toda vez o professor me corrige dessa frase, eu vou fazer essa frase 1000 vezes até, sabe, ela entrar no mecanismo ali do meu cérebro para ela funcionar. Então, esse é o esforço que você tem que ter. Se você tem uma dificuldade, você tem que se esforçar mais ainda. Você tem que ir atrás muito mais. E se o seu professor tá repetindo, tá falando várias vezes para você na sua aula, não fica bravo com ele. Ele não acha que você é burro, ele não tá querendo te encher o saco, ele tá simplesmente fazendo várias ligações cerebrais acontecerem. Então, se ele pediu para você repetir, repete. Se ele pediu para você fazer essa conversa de um outro jeito, faz de outro jeito. Se ele criou outros exemplos, faz também. Se vai fazer mais outros exemplos, faz também. Segue as orientações. Põe na tua cabeça que o professor tá ali com um conhecimento muito além do que você acha que ele tem, né? E que, assim, ele sabe mais do que você mesmo o que é bom pra você. Entendeu? É pra isso que você tá pagando ele lá. Então, se ele falou pra você falar, cara, fala com o seu amigo, faz essa pergunta. Fala com o outro amigo, faz a pergunta. Mas eu já falei. Sim, faz de novo. Sabe? Não faz cara de cu a hora que você tem que fazer de novo. Vai lá e faz. E se diverte com isso, sabe? Começa a relaxar, porque quanto mais você vai falando, mais você vai relaxando, mais a língua vai ficando, sabe, solta. Por que muita gente, às vezes, quando bebe um pouco, bebe alguma bebida alcoólica, fica fluente em inglês? Porque a gente perde a inibição. A gente perde essa cobrança que a gente tem consigo mesmo, sabe? Não tô, gente, dizendo pra ninguém começar a beber, tá? Não é isso. Mas eu tô dizendo que assim, muitas vezes quando você fala, nossa, quando eu bebo, ou quando eu tô com amigos, tem o cabelo me coçando aqui. Você se solta, porque daí você não tem mais essa inibição de, ai, como tá todo mundo me olhando, todo mundo me cobrando, você já relaxa. Então essa parede, assim, né, esse muro que você tem de, ai, meu Deus, não sei falar, isso se acaba. E daí você consegue falar melhor, certo? Outra coisa, gente, muita gente fica assim, eu vou naquele curso que promete que eu aprendo em 3 meses. Cara, falou que você vai ficar fluente em 2, 3 meses? Ai, que bom, obrigada, Nath, obrigada mesmo. Sabe, falou que você vai ficar fluente em 3 meses, falou que vai resolver seus problemas em, não sei que lá, 6 meses. Foge, corre mais rápido que você puder. Gente, isso não existe fórmula milagrosa para aprender inglês. Pensa que para você, sei lá, você precisa emagrecer 20 quilos, isso vai acontecer em 1 mês na academia que você começar? Não vai. Não vai, gente. Tem gente que mora no exterior, ele tá com o inglês todo ao redor dele e ele não desenvolve a língua em 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ano. Entendeu? Então, é a questão da pessoa, da visão que a pessoa tem, do mindset, do modelo mental que ela tem e a situação. Eu lembro uma outra vez também, que a primeira vez que eu fui para Londres, eu fiquei na casa de uns amigos do meu namorado na época, e o pessoal já tava lá fazia 2 anos. Morando em Londres, fazia 2 anos. A galera não falava inglês, o inglês deles era uma bosta. Era horrível, sabe? Só um cara, que era o nosso amigo, que ele era gerente de um dos restaurantes de um hotel tal, desses hotéis grandes e tal, o inglês dele era muito bom. Mas do resto da galera, era assim,
ridículo, primata o inglês deles. Por quê? Eles só viviam com brasileiro, sabe? Eles não se esforçavam, eles não se colocavam em situações. Então, cara, morar fora não é a situação. Então, algumas pessoas me responderam hoje ali quando eu perguntei o que precisa acontecer para você aprender inglês. Alguém falou, eu preciso nascer na Inglaterra. Cara, se eu tivesse nascido lá, nem ia ser essa questão, né? Já ia ser sua língua nativa. Mas morar fora pode ser uma coisa maravilhosa se você entra no esquema, se você se coloca, sabe, tudo ao seu redor é em inglês. Agora, se você vai pra lá, só vive com brasileiro, trabalha com pessoas de outras nacionalidades que não falam inglês. Se você fica só, eu fico comprando comida brasileira porque eu já tô com saudade depois de um mês. Se você não se joga na cultura e no dia a dia, não vai acontecer também. Beleza? E assim, muda o cenário de morar fora pro cenário da tua aula, da tua vida. Quanto que o inglês faz parte da sua vida? Ontem eu tava fazendo uma sessão com uma cliente minha, uma coach, que ela tá fazendo pro inglês, né? E o que a gente tá fazendo? A gente tá puxando o inglês para tudo que a gente consegue dentro da vida dela. Ou seja, ela tá alterando muito pouco as atividades que ela faz, mas a gente está encaixando o inglês nas coisas. Por exemplo, ela viaja todo final de semana para ver a mãe dela, para uma outra cidade que ela fica no carro 1-2 horas mais ou menos. Daí eu falei, tá, o que a gente pode fazer para você ter inglês nesse momento da tua vida? E se você ouvisse música em inglês no caminho? E se você, ouvisse música e pegasse um pouquinho da letra? Ela não dirige, tá? É o namorado dela, o noivo dela que dirige, não é ela que vai estar dirigindo. Ah, legal, dá pra ouvir uma música assim no caminho, dá pra eu prestar atenção um pouquinho na letra. Então, que tanto que o inglês tá dentro da sua vida, da sua rotina, que tanto que o inglês... Exato, Gabi, colocar o Waze com instrução em inglês, colocar o Google Maps em inglês, colocar o teu Facebook em inglês, o teu Insta no inglês, o teu e-mail no inglês, o teu WhatsApp no inglês, tudo, sabe? A tua TV no inglês, o teu micro-ondas no inglês, tudo que você pode, sabe? Tudo ao teu redor que seja em inglês. Né? Então, assim, eu sempre assisto muita série, legal, como é que a gente pode fazer isso ser um contato que você vai ter com o inglês? Eu posso colocar a legenda em inglês de vez em quando. Ah, mas o meu inglês é super básico. Põe 5 minutinhos. Põe 2 minutinhos. Sabe? Não põe a série toda. Ou coloca assim, naquele episódio que você já assistiu, que você já sabe o que aconteceu, ouve em inglês, coloca a legenda em inglês. Se teu inglês é bem mais básico, sabe? Eu já sei o que houve, eu não perdi, né? Eu já sei o que aconteceu. No podcast também. Podcast é uma coisa maravilhosa, gente, que é tipo rádio moderno, né? É um aplicativo que tem áudios sobre qualquer assunto que você quiser. Cara, me interesso por culinária. Como é que a gente pode fazer o teu interesse pela culinária te trazer contato com o inglês? Assiste umas receitas de vez em quando em inglês. Tenta fazer, não vou traduzir os ingredientes, eu vou assistir esse vídeo, esse tutorial de como faz sei lá o quê, e vou tentar fazer isso aqui. Se ficar horrível, joga fora. Mas, sabe, coloca o inglês na sua vida. Não precisa fazer malabarismos para o inglês funcionar. Você ouve música, começa a ouvir música em inglês prestando atenção na letra, começa a tentar reconhecer algumas palavras. Traz o inglês para sua vida, sabe? Então, assim, de manhã, quando você está tomando café da manhã, sei lá, você sempre escreve alguma coisa, você faz seu exercício de gratidão todo dia à noite, começa a escrever uma das suas frases em inglês. Amanhã você escreve 2, sabe? Então, para muita gente eu recomendo você fazer um diário teu, sabe? Assim, eu lembro assim, quando eu era criança eu tinha diário, então eu escrevia todo dia, querido diário, hoje fiz isso, blá, 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 né? Então, hoje, pega e faz isso em inglês, escreve 2-3 frases do que você fez, escreve 2-3 frases para o que você quer fazer amanhã em inglês, traz isso para tua vida, o que já faz sentido para você. Combina, se você tem amigos que sabem inglês legal, combina com eles que um dia vocês vão sair juntos, vocês vão jantar, vocês vão num bar, ou vem todo mundo na sua casa, alguma coisa assim, e vocês vão falar em inglês. Sabe? Usa os mecanismos que você tem, traz o inglês para sua vida. O inglês tem que fazer parte, você tem que, sabe, se sentir confortável no idioma e você tem que começar a ver. Sabe aquela coisa de quando você compra um carro vermelho, parece que tem 500 mil carros vermelhos na cidade, porque daí o teu foco fica para aquilo? Sabe? Então, assim, cara, quando você começa a decidir que o inglês faz parte da sua vida, você vai começar a ver inglês em todo lugar. Eu lembro das cartas em inglês que você trocava, não sei com quem, na época da escola. Gabi, eu acho que eu trocava com a Sarita. As cartas em inglês. Eu acho que era ou a Sarita... Não, acho que era a Sarita mesmo, que a gente escrevia em inglês, tipo, código, pra ninguém entender o que a gente tava falando.
Né? Ou assim, manda mensagem, se você tem, sei lá, se teu namorado, marido, mulher, esposa, né? Qualquer, uma pessoa, um amigo que você se comunica, manda mensagem em inglês para essa pessoa. Uma outra cliente minha, que também tá fazendo coaching para inglês, ela manda áudio para um amigo dela em inglês contando o que ela fez no dia. Oi, fulano, tarará, tarará, como é que você tá? Ela já tem inglês avançado, ela quer dar um super up no inglês dela, né? E o amigo dela tem inglês mais ou menos, ou seja, o inglês dela é um pouco melhor, mas ainda assim, ela manda áudio de, sim, 1, 2 minutos pro cara, todo dia ele responde, sabe? Então, cria o inglês na tua vida, sabe? Abre chance para isso acontecer. Pensa em tudo que você pode fazer para isso funcionar, né? Gente, tem várias coisas aqui, mas eu vou ter que dar uma puladinha, porque o nosso tempo, né? Tipo, vai ficando muito longo, vai ficando muito comprido, né? E eu quero falar de tudo. Outra coisa, pensa no que você já fez para aprender inglês. Tá? Muita gente, assim, principalmente vai chegando ali depois da, né, nossa idade um pouquinho pra frente, né? A gente já teve muita experiência, muitos traumas, muitas coisas que a gente já se jogou para fazer inglês e não deu certo, né? Porque se tivesse dado certo, você ia estar assistindo esse bate-papo hoje, né? Então, olha lá, o que que você fez? Ah, eu fiz a aula de tal jeito e era uma vez por semana de 2 horas e não funcionou. Ou seja, tente uma coisa diferente. É muito melhor que você faça 20 minutos todos os dias do que uma vez na semana só 2 horas. Então, olha a tua experiência e veja o que provavelmente não funcionou. Sabe? Então, assim, o que você fez? Você praticava, você falava bastante quando você estava na aula ou você ficava só quieto ouvindo, morrendo de vergonha, já acusando o mato lá no canto? Certo? Então, da próxima vez que você for tentar, tenta diferente. Então, você anotava tudo, você fazia as suas anotações com as suas palavras, com a sua letra, com o que você entendeu, com os seus exemplos? Não, eu não anotava nada, nem tinha caderno. Nem tinha caderno, não levava nem caneta. Né? Quando você fez a sua última aula, você ficava de olho no celular sempre, distraído? Né? Esses dias eu postei um negócio aí que falaram, saiu uma pesquisa recentíssima do desafio que os professores estão tendo com o celular em sala de aula e o tanto que isso atrapalha. Então, sabe, mas eu tenho celular, às vezes eu olho palavra, tal. Se o teu professor indicou, se você faz isso em inglês, se você não fica traduzindo, ok. Embora eu acho o seguinte, gente, você tá lá fazendo aula de inglês, você pagou um professor, você pagou um curso, você tá lá na turma e tudo mais. Pra que você vai levar o teu celular pra achar as palavras que você não sabe e você não vai perguntar pro seu teacher? Me diz, me fala. Né? Parece que você tá falando de mim, Carlos. Olha, Carlos, são muitas pessoas, entendeu? Uma coisa assim que eu não entendo, você tá lá, a pessoa tá pagando para fazer aula com você, aí ela não sabe uma palavra, mas ela não te pergunta por quê, porque ela tem vergonha, ou porque ela tem um orgulho, assim, de preciso resolver por mim, né? Um professor vai te explicar de uma forma muito mais didática do que o Google Translator. E eu lembro de mais um caso, Carlos, me conta se foi na tua turma, eu não lembro se foi isso não. Mas eu perguntei pra pessoa como é que tinha sido o fim de semana, e era época de festa junina, e a pessoa queria me dizer que ela tomou quentão, só que ela não sabia como é que era quentão em inglês, até porque quentão não existe em inglês, né, gente? Mas tudo bem, a pessoa tinha uma ótima intenção. Ele foi me explicar quais eram os ingredientes da bebida que ele tinha tomado. Eu já tinha sacado que era quentão, mas a teacher, obviamente, se faz de besta, né? Fala, really, what drink is it? What is in it? What ingredients? Né? Quais os ingredientes? Aí ele bem bonito foi lá no Google Translator dele e colocou canela, porque tinha canela. Gente, canela tem o ingrediente canela e tem a parte do corpo canela. O que você acha que o Google Translator trouxe para essa pessoa? A parte do corpo, right? Aí ele me falou o quê? Que ele tinha tomado uma bebida com canela, mas canela parte do corpo. É óbvio, né? Tipo, deixei a pessoa errar. E daí já peguei essa situação toda para dizer, gente, o Google Translator, ele não sabe o que você está querendo dizer, ele não tem o seu contexto, ele não está participando da conversa. Então, a teacher tá aqui para isso. Pergunta para mim, eu vou dizer, quem sabe... Entendeu? Entendeu, gente? Então, assim, por que você não fala inglês bem? Porque você não usa os recursos que você tem ali na sua mão, entendeu? Conta com a sua teacher pra você não falar que você bebeu um negócio de canela parte do corpo, que não é. Ou, gente, assim, poderia contar várias histórias. Outra, por exemplo, a pessoa queria me dizer que ela... O que você faz no fim de semana? Ah, eu brinco com o meu cachorro. Eu brinco. Brinco de brincar e brinco de
O que você acha que saiu na frase da pessoa? I eating with my dog. Legal, né? Entendeu? Cara, por que não pergunta, né? Por que não tenta lembrar? Por que não, né? Tá ali, usa o recurso que você tem. Então, sabe? Acredita um pouquinho mais nisso. Outra coisa, quanto tempo você tentou? Lembra que eu falei que a gente não se esforça? Tem muita gente que abandona porque, ai, não dou conta, é muito estressante, alguma coisa assim. Por quanto tempo você tentou? Ah, eu fiz 2 meses, eu fiz 3 meses. Cara, é esse o tempo realmente que você acha que você vai precisar para fazer inglês? Ah, eu fiz 5 anos. Pô, 5 anos já é um tempão, já era para ter dado certo, né? O que você fez nesses 5 anos? Você ia às aulas, todas as aulas, sem faltar? Você falava nas aulas? Você voltava para casa e fazia suas tarefas? Então, assim, se analisa nisso tudo que você fazia e não fazia para descobrir o porquê que você fala ou você não fala o inglês hoje, ou você não fala tão bem quanto você gostaria de falar. Entendeu? E mais uma coisa, assim, sei lá, quando não tem a aula, quando, sei lá, uma aula na escola que eu trabalho não se cancela a aula nunca, então é difícil de dizer, né? Mas, sei lá, por algum motivo não teve aula. O que você fez naquele momento que não teve aula? Você, agora eu vou descansar, fazer porra nenhuma. Ou você pegou esse momento pra treinar o inglês de outra forma. Entendeu? Por exemplo, quando você faz aula numa escola e tem intervalo, o que você faz no intervalo? Você relaxa, fica conversando em português com todo mundo, ou você fica tentando bater papo com o povo em inglês e usa o tempo, que é o bem mais caro que a gente tem, mais precioso nesse mundo, para treinar? Fiz aula com um professor nativo. Alex, é muito legal fazer aula com um professor nativo. Se ele for mesmo um professor, se ele tem formação, né, didática, se ele é professor mesmo, é excelente, é muito bom, principalmente se ele não fala português, porque daí você não tem por onde fugir, né? E a última coisa, gente, que eu acho que, assim, dá pra gente colocar como talvez a mais importante, foca no que depende de você, sabe? Então, assim, por exemplo, seria bom se eu morasse fora. Neste momento, você não pode morar fora. Se o mesmo tempo que você gasta achando desculpa para explicar para você mesmo, para mentir para você mesmo por que você ainda não fala inglês, gasta esse mesmo tempo achando soluções. Eu não posso morar fora, mas eu posso fazer um curso de inglês. Eu não posso fazer um curso de inglês, mas eu tenho acesso à internet. Então, no acesso à internet, eu vou procurar blogs, eu vou procurar cursos gratuitos, eu vou procurar pessoas que podem falar inglês. Gente, a gente tá numa era que, sabe, se fosse há 30 anos atrás, ia ser bem mais difícil. Hoje, a gente tem tudo. Se você tem um computador com internet, se você tem um celular com internet, você dá um jeito. Então, o que depende de mim? Depende de mim. Oi, Paulo. Depende de mim achar tempo para fazer o inglês acontecer? Foca nisso. Eu não tenho 1 hora por dia, mas eu tenho 15 minutos por dia? Gente, é maravilhoso fazer 15 minutos por dia. Quantas academias estão com esses circuitos de HIIT e tudo mais, sabe? Que você fica lá por 15, 20 minutos por dia, que dá o mesmo resultado ou resultado melhor do que as pessoas que vão 2, 3 vezes na semana e ficam 2 horas. Entendeu? Eu já falei na semana passada do hábito, né? Então, foca no que depende de você. O que, assim, quando você vai numa loja, você vai pro shopping passear. Você vai lá, entra na livraria, cara, hoje eu vou comprar um livro em inglês. Vou comprar um livrinho, mas é história de criança? Dane-se, é um livro em inglês. Tem esse livro com você sempre. Tem os podcasts, que nem o Alex falou agora há pouco. Tem os podcasts já, tem um aplicativo pronto no seu celular. Sabe? Então, hoje, cara, eu tenho 10 minutos por dia, eu vou usar esses 10 minutos para treinar muito, para tentar ficar repetindo, falando. Eu tenho um cara que trabalha comigo, uma pessoa que trabalha comigo que fala inglês. Então, sempre quando eu chegar, eu vou contar para essa pessoa o que eu fiz ontem em inglês, combina com essa pessoa. Foca no que depende de você, não fica achando justificativa, né? Que na verdade é só para você se reconfortar, tipo, gente, eu queria tanto aprender inglês, mas eu não tenho dinheiro. Tá, então não tem dinheiro, mas o que eu tenho que eu posso focar, sabe? Foca na abundância, foca no que é positivo, foca no que você realmente pode fazer. Cara, eu tenho uns livros das antigas, de quando eu estudava, pega esses livros. O inglês não mudou, diferente do português que fica tendo reforma ortográfica o tempo inteiro, o inglês não tem isso. Né? Então, o livro que você tinha lá de 1990 ainda tá bom, talvez não vai ser o melhor livro, mas tá lá. O que você pode fazer, você pode rever as aulas, né? Você pode entrar. Gente, só hoje eu pesquisei para falar inglês. Por que você não fala inglês online, aula gratuita? Gente, tem tanta coisa, tem tanto site
que se você se propuser a participar, você vai conseguir ter benefício dentro disso sem gastar. Na verdade, você vai gastar o quê? A energia e a internet que você tem que pagar na tua casa. Então, tem jeito e foca no que você pode. Não fica focando no que você não consegue fazer nas circunstâncias, sabe? Acha meios de solucionar e não desculpa para se reconfortar, sabe? Porque quanto mais você fica adiando, pior é o problema, pior você adia a sua realização e a sua competência que você precisa para alavancar a tua carreira, para ter os seus sonhos realizados, certo? A gente já tá, quem já é adulto, quem já passou aí de uma certa idade, a gente já tá indo atrás do que a gente deixou de fazer quando era criança e adolescente. Né? Então, a gente precisa aproveitar o tempo e não ficar empurrando com a barriga, né, achando desculpa. E para falar desde o primeiro dia, sabe? Eu não sei falar como fulano de tal, eu não falo como nativo, a minha pronúncia não é assim, tudo bem. Fala como eu falei, desde o primeiro dia, as lições mais básicas, treina aquilo, fala com você no espelho, toma banho falando que você aprendeu, sabe? Pega uma música, qualquer música, gente, Maroon 5, Coldplay, U2, sei lá, Jack Johnson, tem um monte de artista que a linguagem é fácil, The Beatles, os Beatles, né? Pra você pegar uma musiquinha, cara, eu vou decorar o refrão. Eu vou decorar o refrão e eu vou cantar o refrão junto, eu vou imitar o som daquele cantor. Isso é prática de falar. A música tá ali. A letra, entra lá no Google. Letra da música tal. Sabe? Pega o artista que você gosta e coloca aquilo. Eu não sei cantar a música inteira. Ainda não sabe. Mas eu vou cantar o refrão. Eu vou cantar o primeiro verso. Eu vou cantar bonitinho, igual ele canta. E um dia você vai estar cantando a música inteira. Toda certinha, você vai conseguir fazer todos os sons, você já vai estar craque no inglês e isso vai começar a acontecer naturalmente, que é o que todos nós queremos, né? Que o inglês venha naturalmente como vem o português. Certo, gente? Se você achar tudo isso muito difícil, tem uma pessoa maravilhosa que eu conheço que pode te ajudar muito, muito, muito em resolver todos os seus problemas com o inglês, que essa pessoa sou eu, é a Camila, that's me. Eu sou coach de língua inglesa, é uma delícia ir em show e poder cantar e entender a música. Gabi, é maravilhoso, entender o que o artista tá falando com o público também, né? Isso é muito legal. Muitas vezes a pessoa tá lá perguntando como é que é, e todo mundo só bate palma, não entende nada. Então, é uma satisfação pessoal, né? Se você precisa dessa estruturação, desse apoio, te ajudar a achar alternativas, organizar o teu conhecimento, criar esse hábito, quebrar as tuas crenças, é para isso que eu existo, é para isso que tá aqui minha profissão de coach e professora de inglês, junto num ser humano só, que tá aqui para te ajudar. Se não é para você, manda para os teus amigos, para as pessoas que estão aí. Tem na minha página várias opções de trabalho que a gente pode fazer em grupo ou individual. As lives estão aqui, os bate-papos estão aqui com várias dicas o tempo inteiro, mas lembre-se que isso depende de você. Não sou eu que vou fazer por você. Eu vou te dizer exatamente onde as portas estão. Eu vou te dar o caminho para chegar nessas portas, mas quem abre a porta é você. Quem entra nessa porta é você. Entendido, gente? Não tem por onde fugir, a responsabilidade é de vocês e eu vou ter o imenso prazer de ajudar e fazer parte da história linda em inglês que vocês vão contar depois que vocês estiverem já, chiquérrimos, bilíngues, dominando essa língua que eu acho maravilhosa. Beleza, gente? Legal, hoje foi numa auditoria da empresa com o auditor do Canadá. Aê, Carlos, isso aí, tá vendo? A gente nunca sabe quando as oportunidades vão chegar, gente. Estejam prontos. Beleza? Muito boa noite, muito obrigada pela participação de todos, espero ter ajudado, dar uma cutucada, acender uma luz aí pra vocês. Mas se tiverem mais dúvida, mais coisas, pode mandar que eu sempre respondo, adoro a participação de vocês, é sempre muito bom. Muito obrigada, até semana que vem, beijo gente, até mais.